Nem todo mundo que está assistindo deve reconhecer a linha de notebooks ThinkPad como algo relevante, né? São computadores criados pela IBM na década de 90 que fizeram e ainda fazem sucesso no meio corporativo. Muitos os consideram quase que antagonistas dos MacBooks da Apple por focarem não no design limpo, mas em construção sisuda e resistente, um tipo de visual que se tornou clássico e tem lá seus fãs. Em 2005, a chinesa Lenovo comprou os ThinkPads da IBM e felizmente mantiveram a linha em produção, com as mesmas características, claro, modernizando aspectos necessários. Entre os modelos atuais, um dos mais acessíveis ou menos caros é o E490, um laptop de 14 polegadas relativamente fino e leve que eu usei nas últimas 3 semanas para ver qual é. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazer isso. É só ir embaixo do vídeo, escolher a opção inscrever-se e depois ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu publicar conteúdo novo. É de graça e você me dá uma força gigante. Inscreva-se aí e vamos de volta pro vídeo. E o que eu posso dizer já de início é que percebi algumas vantagens que eu ouvia falar de longa data sobre esses computadores. Na construção, não temos a fibra de carbono de alguns antecessores, mas a escolha de metal na tampa e plástico na base passa boa sensação de resistência, como esperado. Os aspectos visuais característicos estão todos aqui. O pointer vermelho no meio do teclado que serve como mouse, a estrutura do touchpad, o logo enviesado ali no descanso do pulso direito e a tampa totalmente lisa com o logo no canto. E ele traz a luzinha vermelha no ponto do i. Achar esse computador bonito hoje em dia, em minha opinião, é uma questão prévia. A pessoa tem que já curtir e conhecer esse design de antemão mesmo. Porque um leigo que olha e o compara com o padrão atual de notebooks, que tende a ser clean, vai achar, para dizer o mínimo, meio over. Até existem outros modelos de ThinkPad que trazem traços mais modernos, digamos, mas não é o caso do E490, que foca no núcleo da coisa mesmo. A tela até tem menos bordas do que painéis de alguns anos atrás, mas ainda não está no mesmo padrão de outros laptops atuais, né? E o peso é apenas aceitável, 1,75 kg. Não está entre os mais pesados, mas ao mesmo tempo muito distante dos mais leves. Só que já é uma máquina atualizada em termos de especificações. Esse veio com um Core i5 recente, 8 GB de RAM e um armazenamento SSD bastante rápido de 256 GB. Em uma das laterais rola a porta USB do tipo C, que é a responsável pelo carregamento. Isso mesmo, o carregador dele é USB-C, o que significa que se podem usar outros cabos por aí. É bom poder encher a bateria de notebook como se enchem as de celulares, né? Ah, claro, ele também tem um leitor de impressões digitais integrado, muito bom para dispensar o uso de senha no login. É bom deixar claro que a distribuição desse e de outros modelos feita pela Lenovo no Brasil é bastante irregular. As configurações variam um bocado de loja para loja e os preços também. Eu já vi E490 com um Core i3, HD mecânico, um armazenamento muito mais lento e tela HD daquelas ruinzinhas que distorcem a imagem. Ao mesmo tempo, ele já apareceu com Core i7, SSD, tela Full HD do tipo IPS e chip gráfico dedicado. Mesmo com um mesmo processador, os modelos podem variar um bocado. Esse modelo que eu estou testando fica mais perto do topo do que da base. Felizmente ele tem uma tela Full HD do tipo IPS. E sobre preço, bom, nessa exata configuração eu geralmente o encontro próximo dos 5.000 conto. Ou seja... Enfim, sobre a tela, ela tem boa qualidade, acabamento fosco, o que eu acho ótimo, cores decentes, pouca ou nenhuma distorção, só não tem um brilho muito forte. Quando eu uso o laptop perto de uma varanda, por exemplo, com muita iluminação natural, é obrigatório colocar entre 90% e 100% de brilho. E claro, um aspecto que eu estava curiosíssimo para testar era o teclado. ThinkPads têm fama de serem ótimos para digitar e eu só posso confirmar isso. Apesar de não serem o modelo mais tradicional da linha, as teclas aqui têm profundidade boa e um feedback muito agradável. Um clock, clock, clock que eu curto demais e realmente sou bem preciso nele. Sem dúvida está entre os melhores teclados que já usei em notebooks. Faltou apenas retroiluminação nesse daí meu, que não veio. Mas todos os E490 são resistentes a derramamento de líquido, o que é show. Para quem fica se perguntando sobre essa bolinha vermelha aí, você põe o dedo nela e pressiona para os lados para fazer a seta do mouse viajar. Tem quem curta, mas não é minha praia não. Para mim é um desses elementos legacy que a Lenovo mantém apenas por tradição, porque não vejo muito sentido. Antigamente os touchpads eram ruins, e aí mexer na bolinha vermelha poderia ser uma boa. Hoje em dia, eu acho que só para quem já é usuário mesmo disso de muito tempo.
Esse touchpad aí, bom, desliza de forma suave e tem qualidade legal. Os botões também têm feedback decente. Em relação ao desempenho, não tenho lá muito o que falar. Ele não causa surpresas. Core i5 com SSD, ou seja, é uma máquina rápida. Essas especificações são ótimas para uso de escritório. Mexer na web com muitas abas abertas no browser, Office, programas de estatística, mas na prática eu cheguei até a editar uns 10 vídeos em Full HD aqui para o canal nesse cara e ele aguentou bem, ou seja, se for necessário, vai dar conta. A parte que eu queria destacar mesmo é que eu não o achei uma máquina barulhenta, a ventoinha não entra muito em ação e quando entra não é daquelas mais enxamistas. Além disso, a temperatura é bastante agradável, foi raro eu notá-lo quente em algum momento. Ok, outra coisa que fazia parte da fama e que se confirmou foi a ótima autonomia de bateria. Como exemplo, no dia em que eu usei o brilho entre 80% e 100%, ou seja, alto, navegando na web, vendo muitos vídeos no YouTube, fazendo bastante streaming no Spotify, editando texto no Google Docs, nesse cenário eu consegui 7 horas e 40 minutos de autonomia. Isso com a tela apagando algumas vezes, mas com o sistema configurado para nunca hibernar. Ou seja, se baixa esse brilho e não faz tanto streaming, ele com certeza chega nas 8, 9 até 10 horas. A Lenovo promete 13. Nunca consegui essa autonomia, mas acho que de todo modo essa é uma máquina que tem bateria legal. Ainda não mencionei, mas em relação ao áudio, as caixas de som, elas são satisfatórias. Ficam embaixo da carcaça, o que não é o ideal, mas são duas, uma de cada lado, e elas emitem um som até encorpado para um PC desse tamanho. Perde para notebooks gamers, por exemplo, mas ganha dos mais simples. O ThinkPad E490 é um computador que me deixou bastante satisfeito e fica assim entre os meus preferidos para trabalho que testei até hoje. Ótimo teclado, boa bateria, tela legal nesse modelo e construção super decente. Eu fico pensando que para um público geral no Brasil é que ele pode ficar um pouco engasgado. Não é uma linha super conhecida, não vejo as pessoas comentando tanto, apesar de que quem gosta desse tipo de coisa conhece, mas com um design diferente também, meio sisudão. E claro, por conta do preço que é acima da média e da disponibilidade, que é incerta. Não dá para saber exatamente onde conseguir uma variante específica. Por exemplo, aquele modelo com Core i3 que eu mencionei era muito vendido no varejo online em determinado momento e agora deu uma sumida. Se a gente pensa que em relação à média de preço dos outros ThinkPads, esse fica abaixo, me parece uma opção legal para pequenas empresas, por exemplo, que de repente conseguem fazer acordos com a Lenovo, conseguir em alguma quantidade por preços mais acessíveis e, claro, com um suporte bacana, né? Porque eles também fazem marketing em cima disso. Em relação à minha experiência, o que eu posso dizer é, eu ouvia falar bem e essas coisas se confirmaram. Belo computador, muito bom para trabalho. Mas, claro, ele não vai brilhar para o grande público naquele lance de custo-benefício, né? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de escolher o gostei, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, escolham inscrever-se e depois o sininho ao lado para continuar acompanhando meu conteúdo e me dar uma força enorme. É de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais, que estão aqui em cima, eu sempre me atrapalho, mas é aqui. E também na descrição do vídeo, me sigam no Twitter, no Instagram e a gente se vê. Até mais!